O judaísmo é uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo, com raízes que remontam a milênios. Para realmente entender seu profundo impacto na história e na espiritualidade, precisamos embarcar em uma jornada através de suas origens e evolução. Esta exploração irá lançar luz sobre os principais eventos e figuras que moldaram o judaísmo, desde os patriarcas até o exílio babilônico. A história do judaísmo é uma história de resiliência, fé e crença inabalável em uma aliança com Deus. É uma história que continua a ressoar hoje, oferecendo lições valiosas sobre identidade, espiritualidade e o poder duradouro da fé. Compreender o passado do judaísmo é crucial para entender seu presente e apreciar seu legado duradouro. Ao mergulhar em sua rica história, ganhamos insights sobre as crenças, práticas e valores que moldaram a identidade judaica por séculos. Esta jornada pela história judaica revelará uma narrativa de triunfo e tragédia, de exílio e retorno e de um compromisso inabalável com uma aliança com Deus. Vamos começar explorando os primórdios dessa fé notável. As origens do judaísmo remontam ao patriarca Abraão, uma figura crucial que fez uma aliança com Deus. Esta aliança, um acordo vinculativo, lançou as bases para a fé judaica. Deus prometeu a Abraão uma terra para seus descendentes e bênçãos para todas as nações. O filho de Abraão, Isaque, e o neto, Jacó, desempenharam papéis cruciais na manutenção dessa aliança. A história de Isaque enfatizou a importância da obediência a Deus, enquanto a vida de Jacó foi marcada pela luta com a fé, e finalmente recebendo o nome de Israel. Esses patriarcas são reverenciados como os ancestrais do povo judeu. Suas histórias, passadas de geração em geração, estabeleceram uma linhagem de fé e a crença em um povo escolhido, destinado à grandeza. A aliança com Abraão formou a base da identidade judaica, moldando sua compreensão de seu relacionamento com Deus e seu lugar no mundo. Séculos depois, os descendentes de Abraão se viram escravizados no Egito. Foi durante esse período de dificuldades que Moisés, um profeta e líder, ganhou destaque. Guiado por Deus, Moisés liderou os israelitas para fora do Egito em um êxodo milagroso, abrindo o Mar Vermelho para garantir sua liberdade. O êxodo permanece como um momento decisivo na história judaica, simbolizando a libertação da opressão e o poder duradouro da fé. Foi durante esse tempo que Deus revelou os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai. Esses mandamentos, gravados em pedra, forneceram um código moral e ético para os israelitas seguirem. Eles enfatizaram a adoração a um só Deus, a importância da justiça e a santidade da vida. O êxodo e a entrega dos 10 mandamentos solidificaram a aliança entre Deus e os israelitas, moldando suas leis, crenças e identidade. Após 40 anos vagando pelo deserto, os israelitas, liderados por Josué, sucessor de Moisés, chegaram à terra de Canaã. Essa terra, prometida a Abraão por Deus, era habitada por várias tribos. Os israelitas se envolveram em uma série de batalhas para conquistar Canaã, acreditando que era seu direito divino e herança. Apesar de enfrentar inimigos formidáveis, eles foram finalmente vitoriosos, estabelecendo uma presença na terra. A conquista de Canaã marcou um ponto de virada significativo. Representou o cumprimento da promessa de Deus a Abraão e o estabelecimento de uma pátria para os israelitas. No entanto, a conquista também levantou questões éticas sobre guerra, deslocamento e o tratamento dos povos conquistados. Seção 5. A ascensão de um reino Saul, Davi e Salomão. Com o passar do tempo, os israelitas passaram de uma confederação de tribos solta para um reino unificado. Saul, um líder carismático, tornou-se o primeiro rei de Israel.
No entanto, seu reinado foi marcado por instabilidade e conflito. Davi, um pastor que derrotou o gigante Golias, sucedeu Saul. O reinado de Davi foi de expansão e prosperidade. Ele estabeleceu Jerusalém como a capital e trouxe a Arca da Aliança, um baú sagrado contendo os 10 mandamentos para a cidade. Salomão, filho de Davi, herdou um reino poderoso. Ele é conhecido por sua sabedoria e por construir o primeiro templo em Jerusalém, uma estrutura magnífica que abrigava a Arca da Aliança e se tornou o centro de culto judaico. Os reinados de Saul, Davi e Salomão marcaram uma era de ouro para os israelitas, um período de unidade, força e devoção religiosa. Seção 6. Um reino dividido, Israel e Judá. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu em 2, Israel no norte e Judá no sul. Essa divisão foi alimentada por rivalidades políticas, disparidades econômicas e diferenças religiosas. O reino do norte de Israel enfrentou ameaças constantes de impérios vizinhos. Foi eventualmente conquistado pelos assírios no século 8 a.C., e seu povo foi espalhado, tornando-se conhecido como as 10 tribos perdidas. O reino do sul de Judá, embora menor, conseguiu sobreviver por um período mais longo. Permaneceu o centro da vida e da fé judaicas, com o primeiro templo como um símbolo de esperança e resiliência. No entanto, a existência de Judá também era precária. A divisão do reino marcou um período de declínio para os israelitas, culminando na destruição do reino do norte e no enfraquecimento do sul. Seção 7. Exílio e perda. A queda de Israel e Judá. Em 586 a.C., os babilônios, sob o rei Nabucodonosor II, conquistaram Jerusalém. O primeiro templo, o coração da vida religiosa judaica, foi destruído, e muitos habitantes de Judá foram levados cativos para a Babilônia. Este evento, conhecido como o exílio babilônico, marcou um período de profundo trauma e convulsão social para o povo judeu. A perda de sua terra natal, seu templo e sua liberdade abalou os alicerces de sua fé. Durante seu exílio na Babilônia, o povo judeu enfrentou desafios imensos. Eles lutaram para manter suas práticas religiosas e identidade em uma terra estrangeira. No entanto, este período de adversidade também levou a uma transformação notável dentro do judaísmo. Seção 8. O exílio babilônico. Um tempo de transformação. O exílio babilônico, embora um tempo de grande sofrimento, também se tornou um período de desenvolvimento religioso e cultural significativo para o povo judeu. Privados de seu templo, eles colocaram maior ênfase na oração, no estudo das Escrituras e nas reuniões comunitárias. A sinagoga, um local de reunião para oração e estudo, surgiu durante esse tempo e se tornou central para a vida judaica. A Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica, ganhou renovada importância como fonte de orientação e inspiração. Profetas como Ezequiel e Isaías II ofereceram mensagens de esperança e conforto aos judeus exilados, assegurando-lhes a fidelidade de Deus e prometendo uma futura restauração. Eles enfatizaram a importância do arrependimento, da justiça social e de permanecer fiel à aliança. O exílio babilônico provou ser um cadinho que forjou um senso mais forte de identidade judaica. Levou ao desenvolvimento de novas formas de expressão religiosa e a uma compreensão mais profunda de sua fé. Seção 9. Retorno e renovação. Reconstruindo o templo e a identidade judaica. Em 539 a.C., o rei persa Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia e permitiu que os exilados judeus retornassem à sua terra natal. Liderados por figuras como Esdras e Neemias, eles embarcaram na desafiadora tarefa de reconstruir Jerusalém e o templo. O segundo templo, embora não tão grandioso quanto o templo de Salomão, tornou-se um símbolo de esperança e da resiliência do espírito judaico.
serviu como o centro de culto judaico e um testemunho de sua fé duradoura. O retorno do exílio marcou um novo capítulo na história judaica. Eles enfrentaram divisões internas e ameaças externas, mas perseveraram, reconstruindo suas vidas e reafirmando seu compromisso com sua fé. Este período viu a canonização da Bíblia hebraica, solidificando ainda mais as Escrituras como o fundamento da crença e prática judaica. A experiência do exílio e do retorno deixou uma marca indelével na consciência judaica. Seção 10. Um legado de resiliência. O impacto duradouro do judaísmo. A história do judaísmo é de notável resiliência, fé e adaptação. De suas origens como um pequeno grupo tribal à sua resistência, através de séculos de exílio, perseguição e intercâmbio cultural, o povo judeu manteve uma identidade distinta e uma profunda conexão com sua fé. A aliança com Abraão, o êxodo do Egito, a entrega dos 10 mandamentos, o exílio babilônico e o retorno a Jerusalém são apenas alguns dos eventos cruciais que moldaram a história e a identidade judaicas. A ênfase do judaísmo na educação, justiça social e conduta ética continua a ressoar hoje, inspirando pessoas de todas as origens. Suas ricas tradições, escrituras e contribuições para a filosofia, direito e ética deixaram uma marca duradoura na civilização ocidental. Apesar de enfrentar períodos de intensa perseguição e discriminação, o judaísmo não apenas sobreviveu, mas floresceu. Sua história é um testemunho do poder da fé, da importância da comunidade e da força duradoura do espírito humano. Hoje, milhões ao redor do mundo se inspiram na experiência judaica, encontrando significado em seus ensinamentos, tradições e crença inabalável em uma aliança com Deus. A história do judaísmo, com seus triunfos e tragédias, seus exílios e retornos, continua a oferecer lições valiosas para a humanidade.